Olá, hoje estamos aqui para convidá-los para a 45ª Universidade de Férias do PCO e para a Universidade Marxista. E qual é a diferença da Universidade Marxista e a Universidade de Férias? É bem simples, a Universidade Marxista é o site que vai abrigar todo o material da Universidade de Férias do Partido da Causa Operária, a enciclopédia marxista, a biblioteca socialista, verbetes, materiais de pesquisa, enfim. Basta acessar o site universidademarxista.com.br e lá você terá acesso a todos esses materiais que eu falei aqui. Então me conta sobre a Universidade de Férias. A Universidade de Férias é um evento de formação política organizado pelo Partido da Causa Operária e pela Aliança da Juventude Revolucionária. O curso, realizado a cada 6 meses, tem sempre o tema que é ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO, além de outros debatedores e militantes. E como funciona? Como é o espaço? Tem acomodação, alimentação? Geralmente, a Universidade de Férias do PCO é realizada no interior de São Paulo, em local com piscina, quadra de esportes onde será possível disputar futebol, dentre outras práticas físicas, além inclusive de você poder escolher, para poder ficar na universidade, a possibilidade de barracas, quarto ou alojamento, sendo que em qualquer uma das inscrições você terá direito a 3 refeições diárias, além do próprio lazer da atividade. É bom ressaltar que a Universidade de Férias do PCO promove, entre todos os seus participantes, a integração socialista, ou seja, existirão grupos de estudo, grupos de trabalho, bem como o lazer da própria atividade. Bom, então quem quer saber mais sobre o fascismo, lutar pelo Fora Bolsonaro, como faz para participar? Entre no site universidademarxista.com.br ou ligue 011 99741 0436. Participe! Olá, companheiros, começando aqui mais uma análise política da semana, e essa análise política da semana começando direto da Universidade de Férias, do Partido da Causa Operária e da Aliança da Juventude Revolucionária. Começando hoje, né, a Universidade de Férias, na verdade os companheiros já estiveram aqui, já começaram a chegar desde ontem aqui na nossa atividade. Hoje, começando a Universidade de Férias com o primeiro curso, já lembrando você, o primeiro curso da Universidade de Férias começa às 18 horas, lembrando todos os companheiros que estão aqui assistindo, que já chegaram aqui em Ibiúna, e também os companheiros que vão assistir ao vivo na Causa Operária TV. O primeiro curso, a primeira aula do curso, acontece às 18 horas, então fiquem ligados aí. Bom, a análise política da semana de hoje atrasou um pouquinho justamente por conta das atividades da Universidade de Férias, mudanças de local, né? Então tivemos que adaptar aí toda a nossa estrutura técnica para o local, os companheiros também chegando aqui na universidade, em Ibiúna. Então nós começamos com atraso, vamos, portanto, normalmente fazer uma análise política como todas as outras. Então mandem suas perguntas para a gente vai ler no intervalo, e os companheiros que estão aqui participando da Universidade de Férias, é só se inscrever comigo para participar também e para poder fazer perguntas. Lembrando, para você se inscrever no canal, se tornar membro da Causa Operária TV, a partir de R$ 7,99 você se torna membro, contribui com a gente e melhora a nossa estrutura aqui desse canal revolucionário independente, que é o canal da Causa Operária TV, o canal do PCO. Se inscreva no canal também e ajude a divulgar o vídeo, curta o vídeo, clique no sininho para receber as notificações, tudo isso ajuda a fortalecer o canal. Queria lembrar também que a Universidade de Férias, a primeira aula é hoje, e ela acontece até o dia 25, portanto você pode ainda participar, entre em contato com a gente, nós passamos aí o primeiro vídeo, vamos passar um outro vídeo depois,
com as informações de contato para que você venha participar com a gente, seja no final de semana, seja no meio da semana, ou durante todos os dias. Venha participar com a gente da Universidade de Férias, curso Fascismo, que é como combatê-lo, parte 2 com o companheiro Rui. Primeira aula hoje, portanto, 18 horas. A nossa programação a gente vai avisando vocês durante os nossos programas e também na comunidade do canal, sobre horários das aulas e sobre alterações na programação regular da Causa Operária TV. Outro recado rápido, participe da rifa do quadro do Lula. Até o final de janeiro vai correr a rifa, então você ainda pode participar entrando no link que está no chat do vídeo aqui ou na descrição também. Entra no link, compre quantas vezes você quiser a rifa, apenas R$20. Ajude a Causa Operária TV e o PCO e ainda adquira aí o quadro do original do desenho do Lula, autografado pelo próprio Lula, né, o desenho do João Pinheiro que a gente usou para divulgar o ato do dia 27 de outubro. Então participe, eu vou pedir até para a produção passar o vídeo aí da rifa, se a produção tiver ela no gatilho. Companheiros, aí está o quadro da rifa. O pessoal está reclamando do som na nossa transmissão. É o caso da produção jogar uma vinhetinha para a gente poder consertar o som, para que a análise possa começar com o som funcionando. Então, roda uma vinheta aí, produção. Essa foto é muito significativa. Por quê? Eles vêm assim com aquele ar todo poderoso, né? Vocês vão matar todo mundo, né? Vão matar, tem que matar 30 mil. O Bolsonaro falou que tem que matar 30 mil. Então nós temos que explicar para todas as pessoas que pode ser complicado, mas termina assim. Isso aí é muito importante, né? O fascismo coloca-se novamente na política e cresce aceleradamente em todo o mundo. É preciso uma teoria marxista que se apoie na experiência histórica para combatê-lo. E para isso, é fundamental entender o fascismo das décadas de 1920 e 1930 e a crise da burguesia imperialista. Na primeira parte deste curso, realizada no início de 2019, foram estudados principalmente o fascismo italiano e o alemão. Nesta Universidade de Férias, vamos analisar os casos da Espanha, de Portugal, da França, Japão e Áustria, ampliando desta forma o conhecimento sobre o fascismo. As aulas serão ministradas pelo companheiro e presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, militante revolucionário trotskista desde a década de 1970.
Olá, hoje estamos aqui para convidá-los para a 45ª Universidade de Férias do PCO e para a Universidade Marxista. E qual é a diferença da Universidade Marxista e a Universidade de Férias? É bem simples, a Universidade Marxista é o site que vai abrigar todo o material da Universidade de Férias do Partido da Causa Operária, a Enciclopédia Marxista, a Biblioteca Socialista, verbetes, materiais de pesquisa, enfim. Basta acessar o site universidademarxista.com.br e lá você terá acesso a todos esses materiais que eu falei aqui. Então me conta sobre a Universidade de Férias. A Universidade de Férias é um evento de formação política organizado pelo Partido da Causa Operária e pela Aliança da Juventude Revolucionária. O curso, realizado a cada 6 meses, tem sempre o tema que é ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO, além de outros debatedores e militantes. E como funciona? Como é o espaço? Tem acomodação, alimentação? Geralmente, a Universidade de Férias do PCO é realizada no interior de São Paulo, em local com piscina, quadra de esportes onde será possível disputar futebol, dentre outras práticas físicas, além inclusive de você poder escolher, para poder ficar na universidade, a possibilidade de barracas, quarto ou alojamento, sendo que em qualquer uma das inscrições você terá direito a 3 refeições diárias, além do próprio lazer da atividade. É bom ressaltar que a Universidade de Férias do PCO promove, entre todos os seus participantes, a integração socialista, ou seja, existirão grupos de estudo, grupos de trabalho, bem como o lazer da própria atividade. Bom, então quem quer saber mais sobre o fascismo, lutar pelo Fora Bolsonaro, como faz para participar? Entre no site universidademarxista.com.br ou ligue 011 99741 0436. Participe! Olá, hoje estamos aqui para convidá-los para a 45ª Universidade de Férias do PCO e para a Universidade Marxista. E qual é a diferença da Universidade Marxista e a Universidade de Férias? É bem simples, a Universidade Marxista é o site que vai abrigar todo o material da Universidade de Férias do Partido da Causa Operária, a Enciclopédia Marxista, a Biblioteca Socialista, verbetes, materiais de pesquisa, enfim. Basta acessar o site universidademarxista.com.br e lá você terá acesso a todos esses materiais que eu falei aqui. Então me conta sobre a Universidade de Férias. A Universidade de Férias é um evento de formação política organizado pelo Partido da Causa Operária e pela Aliança da Juventude Revolucionária. O curso, realizado a cada 6 meses, tem sempre o tema que é ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO, além de outros debatedores e militantes. E como funciona? Como é o espaço? Tem acomodação, alimentação? Geralmente, a Universidade de Férias do PCO é realizada no interior de São Paulo, em local com piscina, quadra de esportes onde será possível disputar futebol, dentre outras práticas físicas, além inclusive de você poder escolher, para poder ficar na universidade, a possibilidade de barracas, quarto ou alojamento, sendo que em qualquer uma das inscrições você terá direito a 3 refeições diárias, além do próprio lazer da atividade. É bom ressaltar que a Universidade de Férias do PCO promove, entre todos os seus participantes, a integração socialista, ou seja, existirão grupos de estudo, grupos de trabalho, bem como o lazer da própria atividade. Bom, então quem quer saber mais sobre o fascismo, lutar pelo Fora Bolsonaro, como faz para participar? Entre no site universidademarxista.com.br ou ligue 011 99741 0436. Participe! Bom, estamos de volta, companheiros. Espero que a gente tenha solucionado aí o problema do áudio. E avisem a nossa produção aí no chat se
melhorou, se piorou, mas eu acho que a gente conseguiu resolver, então avisem a gente. Bom, eu estava falando da rifa do Lula, né? Para você contribuir com a gente, com o PCO, com a Causa Operária TV, a rifa corre até o final desse mês. Participe, entre no link que dá aí acesso à rifa, está na descrição do vídeo e no chat, e você compra quantos números você quiser e adquire o quadro do Lula, com o autógrafo do Lula e o desenho do João Pinheiro, o artista que forneceu para a gente o original aí desse desenho, que a gente usou para divulgar o ato do dia 27 de outubro. Bom, por fim, vamos lá. Recapitulando, a primeira aula do curso Fascismo que é e como combatê-lo, parte 2, com o companheiro Rui, às 18 horas. Para os companheiros que estão aqui, logo depois da análise, vai ser servido o almoço. Para a programação durante a semana, nós vamos avisando na comunidade do canal e também nos programas. Então, fiquem atentos. E por fim, se você quiser participar da Universidade de Férias, ainda dá tempo, venha para cá, participe com a gente, pode ser nos finais de semana, pode ser durante toda a semana, no meio de semana, participe com a gente aqui desse curso, Fascismo que é e como combatê-lo, parte 2. Eu vou passar a palavra para o companheiro Rui, os companheiros mandem perguntas aí no chat e também os companheiros aqui da Universidade de Férias que queiram fazer perguntas, é só se inscrever comigo. Bom, é isso, vou passar a palavra para o companheiro Rui, mais essa análise política da semana. Bom, boa tarde a todos. O som tá bom ainda? Estão ouvindo bem? Bom, nessa semana aqui nós tivemos 2 novos episódios de crise do governo Bolsonaro. Um deles foi a denúncia, né, de corrupção em relação à SECOM, onde a pessoa responsável pela comunicação foi revelado que essa pessoa tinha uma empresa de comunicação que estava fazendo negócio com as empresas de comunicação que a secretaria atendia. Quer dizer, é um caso bastante evidente de corrupção, não há dúvida nenhuma, né? Mas, aparentemente, a coisa vai ficar por isso mesmo, como já aconteceu com vários casos envolvendo o governo Bolsonaro. Hoje mesmo na Folha há uma matéria, se não me engano, um editorial, onde se mostra que se pergunta, né, se o Bolsonaro não vê problema nenhum que a pessoa responsável pela pasta seja ao mesmo tempo dono de uma empresa de comunicação. Quer dizer, se isso daqui fosse no governo do PT, logicamente que explodiria numa crise gigantesca, né? O segundo episódio, esse episódio mais escandaloso, digamos assim, o secretário da Cultura, né? O Ministério da Cultura foi transformado numa secretaria, foi pego em flagrante delito, plagiando um discurso do ministro da propaganda do Hitler, o Goebbels, né? Alguém que conhece a literatura nazista, melhor do que nós aqui, pegou o ministro no pulo, denunciou e veio à tona que o ministro estava fazendo toda uma empolgante declaração sobre a cultura nacional, sobre os rumos da cultura nacional, que era nada mais, nada menos do que a reprodução de uma outra empolgante declaração da época do nazismo, do ministro de propaganda Joseph Goebbels. Então, veio à tona que o Brasil tem o seu próprio Goebbels, né? E o governo Bolsonaro, não é novidade para nós, né? Mas se transformou num fato público, abriga aí os simpatizantes do nazismo alemão, né? Não de um fascismo genérico, né? Mas especificamente do nazismo alemão. Esse acontecimento, ele, apesar de ser
um acontecimento, digamos assim, sem grande importância, exceto pelo fato de que coloca às claras o que vai acontecendo dentro do governo Bolsonaro, o que anda acontecendo dentro do governo Bolsonaro. Ele serviu para colocar à prova a política geral da esquerda no Brasil, né? Aí nós vimos que a maior parte das organizações e partidos de esquerda que se posicionaram pela saída do ministro do governo, com o que ficaram numa posição absolutamente ridícula, né? E ficou desmascarada a política de evitar a luta pelo fora Bolsonaro. Então, para não pegar nenhum exemplo mais, como é que se diz, dos setores ditos mais oportunistas da esquerda, vamos pegar a colocação de um grupo de esquerda que muitos consideram como um grupo revolucionário, que é o PSTU. O PSTU veio à tona e pediu ao Bolsonaro trocar de ministro. Quer dizer, o que significa isso? Significa que o PSTU, bem como a maior parte da esquerda nacional, eles são a favor de ajeitar o governo Bolsonaro, de colocar o governo Bolsonaro numa posição que seja uma posição aceitável para a população. Ou seja, se nós considerarmos que o governo Bolsonaro é um governo fascista, que o próprio Bolsonaro é um fascista, o Bolsonaro pode não ter usado aí nenhum discurso de nenhum líder nazista em particular, mas o discurso dele é um discurso, né, tão nazista quanto de outros líderes nazistas. O discurso dele é um discurso a favor da tortura, né, é a favor da eliminação da esquerda pela violência, é um discurso contra as liberdades democráticas e, portanto, a gente vê que é um discurso de extrema-direita. Não se trata também apenas de discurso, né? Quando nós vemos aí o governo Bolsonaro, nós vemos um esforço concentrado de uma tomada do aparato do Estado em prol de uma política que é uma política de extrema-direita, né? O caso desse ministro aqui está muito longe de ser contraditório com o que nós temos visto do governo Bolsonaro, né? O ministro, no seu discurso, usou as palavras do chefe da propaganda nazista para declarar que ele gostaria de fazer uma transformação total da cultura nacional, né? Quer dizer, é um plano semelhante a qualquer plano fascista em relação à cultura. Que ele queria uma cultura de direita, queria um Estado determinando os rumos da cultura nacional, determinando a orientação política e ideológica da cultura nacional ao melhor estilo nazista. Então, quando a esquerda vem a público para reivindicar que o Bolsonaro troque o ministro, essa política tem um significado inconfundível, não há como se equivocar em relação a esse problema. O que essa esquerda está dizendo é que é preciso disfarçar o governo Bolsonaro diante da população, né? Então, por exemplo, você pode ter ministros como Weintraub, como a Damares, como o Araújo, que é das relações exteriores, são todos fascistas, né? Mas na medida em que eles não exagerem no vocabulário, não citem nenhum autor abertamente nazista, eles continuam fazendo a sua política nazista. Mas se um ministro for ao extremo, né, de se declarar, de se mostrar
como fascista, aí já não é tolerável para a esquerda nacional. A esquerda nacional só aceitaria, nesse sentido, um fascismo enrustido. O fascismo explícito ela não aceitaria, mas aceitaria o fascismo de qualquer maneira. Esse problema é muito importante porque ele traz à tona um dos mais graves problemas da política nacional nesse momento. É um acontecimento aí que não é acidental, logicamente, né? Esse ministrismo. Então, esse acontecimento que traz à tona de uma maneira escandalosa o problema da extrema-direita no poder, revelou também a falência total da política da esquerda em relação ao governo. Nós temos um ano de governo Bolsonaro, nós estamos indo agora para o segundo ano do governo Bolsonaro, e formou-se uma unidade em toda a esquerda, no sentido de que não se deve levantar a palavra de ordem de fora Bolsonaro. Para fundamentar essa política, vejam bem vocês que esse daqui eu acho que é um aspecto chave da discussão. Para fundamentar essa política, alegou-se, né, principalmente que o povo brasileiro, os trabalhadores brasileiros, as massas exploradas no Brasil não estavam preparadas para levar adiante uma luta pelo fim do governo Bolsonaro. Que a única coisa que se poderia fazer seria a famosa resistência. Quer dizer, ter uma política defensiva, lutar caso a caso, etc. e tal. Agora, vejam bem, como é que esse episódio e a posição assumida pela esquerda se encaixam nesse raciocínio? Porque o fato de que o povo não está preparado para derrubar o governo não significa, em absoluto, se essa política fosse efetivamente uma política honesta, fosse uma política que genuinamente acredita que todo o problema da luta contra o governo Bolsonaro é a falta de preparação popular, não, e daí não decorre de forma nenhuma que você tenha que consertar o governo Bolsonaro. Consertar o governo Bolsonaro é toda uma outra política. Consertar o governo Bolsonaro é um esforço para que o governo continue no poder. O que está sendo feito pela esquerda, esse não é o primeiro acontecimento, né? Já em várias oportunidades a esquerda propôs mudanças no governo Bolsonaro. Quer dizer, a esquerda, sobre a base da ideia de que ela não pode levar adiante a luta pela derrubada do governo, ela se transformou em conselheira do governo Bolsonaro. Então, o governo Bolsonaro faz a esquerda fala que não pode fazer A. E protesta, etc. e tal. Evidentemente, não há nenhuma mobilização em torno de qualquer tema relacionado com o governo Bolsonaro. Mas a colocação não pode fazer A. Bolsonaro coloca um elemento extremamente direitista no governo, que é um governo recheado de elementos direitistas, precisa tirar esse elemento e colocar um elemento mais palatável. E, portanto, assim, né, não é possível derrubar o Bolsonaro agora, porque as massas não estão preparadas, a esquerda passou a ser uma espécie de conselho, né, corretivo do governo Bolsonaro. Você chega lá e fala, vamos melhorar aqui e ali. Não dá para ter um ministro, um secretário da Cultura abertamente nazista, né, para o Ministério, e ninguém reclama, fica tudo como está, é a mesma política, é o mesmo governo, só que, na aparência, ele parece ser um governo bem mais fácil de engolir para a população. Nisso daí se resume a política da esquerda. Uma coisa interessante que apareceu nos jornais, acho que apareceu hoje no jornal,
O Bolsonaro chamou aquela atriz, que agora me escapou o nome dela, qual é o nome dela? Uma fascistona também, de primeira linha. Todo mundo viu ela em ação aí, na luta pela derrubada do governo do PT, que ela é uma pessoa de extrema-direita. As declarações dela não modificam em nada. O Bolsonaro cogitou o nome dela, aí apareceu no jornal uma declaração da mulher do Caetano Veloso, que é um setor próximo, ligado ao PSOL, ligado à Rede Globo, ao PSOL e outras coisas, e ela disse o seguinte: a Regina Duarte é de direita, mas não é nazista. É uma política, porque a declaração dela continua assim: com a Regina Duarte na secretaria, dá para a gente conseguir alguma coisa. Com o nazista não daria para conseguir nada. Quer dizer, não é simplesmente uma coincidência para Bolsonaro. Quando a gente fala que essa política de trocar ministros, etc. e tal, é uma tentativa de corrigir o governo Bolsonaro, temos um governo de extrema-direita. Nós vamos ter que conviver em 2022, quer dizer, né? O governo vai ficar aí até 2022. Nós temos que encontrar. É fascista? Tudo bem. Por onde a gente pode conseguir uma vantagem? Quer dizer, se nós já teríamos essa prova com esse é fascista, por definição. Então, nós vemos aí, até que venha, né, a liberdade, que nós já falamos muitas vezes, que é o seguinte: a total ausência, se isso daí for uma perspectiva viável. Mas o que elabora a política, uma boa parte da esquerda elabora a política sobre a base de uma conveniência. Junto da esquerda poderia aceitar que há muitos elementos direitistas, uma pseudo-unidade da esquerda, toda a esquerda embarcou na questão. Isso daí mostra também, né, invertendo um pouco, absolutamente central na situação política nacional, e ela é um divisor. E aqueles que não querem realizar a luta, isso daqui ficou demonstrado por todo o último período, por tudo que aconteceu fora Bolsonaro. Sem a bandeira do fora Bolsonaro, muito popular no meses do governo Bolsonaro, e depois se apagou a ideia de que o Bolsonaro deve sair. Não conseguem fazer uma oposição nem político. Ele tem, primeiro, conseguido impor uma... né? Os ataques são tão numerosos, todas as áreas, né? Os sindicatos, o ataque ao direito de greve e tudo mais. Prática, nós vemos, por exemplo, um aspecto, a extrema violência policial no Rio de Janeiro, em São Paulo, quantidade gigantesca de ataques. E no primeiro semestre, absolutamente nada, e os ataques passam por todos os lados. E, portanto, lutar. O caso do ministro, como é muito público e é muito escandaloso, né? Como existe já uma compreensão da maioria da população daquilo que o nazismo significa, né, em termos de violência, de genocídio e tudo mais, a hora que o ministro aparece citando o nazismo, né, isso daí traz tudo à tona. E ao trazer à tona, revela a completa falsidade da política da esquerda nacional. Diante desse fato, nós temos que tirar algumas conclusões que são importantes. A primeira delas é que, enquanto a maior parte, né, das forças políticas no país se preparam para participar das eleições de uma maneira totalmente acrítica, quer dizer, sem levantar nenhuma luta real contra o que está acontecendo no país, é preciso colocar, em primeiro lugar, como questão central, a luta pelo fora Bolsonaro. Sem que essa luta esteja no primeiro plano, todo o ano de 2020 vai ser um ano desperdiçado, onde o Bolsonaro, que é um governo que está cada vez mais em crise,
poderá sobreviver diante da completa apatia do movimento popular diante do governo. E essa apatia é o resultado da falta dessa palavra de ordem elementar, simples, que é o fora Bolsonaro. Por isso nós temos que chamar todos aqueles setores que efetivamente querem lutar contra o governo Bolsonaro para iniciar uma campanha pública, ampla, pelo fora Bolsonaro, né? A gente começa o ano com uma demonstração da importância de levar adiante essa linha política como questão absolutamente central da situação política nacional. Então, nós já temos essa questão e essa perspectiva estratégica deve guiar todos os combates parciais. Sem o fora Bolsonaro, as lutas parciais não vão conseguir ter nenhum desenvolvimento, não vão ter nenhum sentido político real de combate ao governo. Bom, um segundo tema que está intimamente ligado com esse é que veio à tona também através da imprensa capitalista, mas nesse caso eu acho que eles têm razão, porque há materiais também de determinados setores da esquerda que corroboram essa concepção. Segundo a imprensa golpista, existe todo um esforço para isolar, né, o ex-presidente da República, o Lula, porque ele não é favorável a uma política da chamada Frente Ampla. Quer dizer, aliança com o DEM, o PSDB, outros partidos de direita, o PMDB e tudo mais. Ele só é favorável a realizar aí, nas eleições, do ponto de vista do PT, uma política de aliança com a esquerda, que no caso dele iria até o PSB, por exemplo, né? Nós vimos aí que essa semana o Ciro Gomes, cujo papel político é muito claro desde as eleições, que é de tentar levar num determinado marco político a política da direita, né? Ele levantou a questão de que é preciso fazer aliança com o DEM no Nordeste. E isso daí é apontado como todo um esforço para isolar o PT na situação política atual. Então nós vemos que, ao mesmo tempo que não há o fora Bolsonaro, né, ao mesmo tempo que a esquerda, uma parte de maneira consciente, outra parte de maneira inconsciente, caiu numa política de sustentação do Bolsonaro, nós vemos que todo um setor político, né, setores do PCdoB, alguns setores dentro do PT, os governadores do PT, o Ciro Gomes, avançam na política de uma integração com aqueles que elegeram o Bolsonaro e deram o golpe de Estado. E, nesse sentido, essa política significa acabar com todo tipo de luta contra o golpe de Estado, acabar com todo tipo de luta contra os golpistas e acabar definitivamente com a luta contra o Bolsonaro. Logicamente que a gente vê que, em muitas oportunidades, esses setores dizem que é preciso unificar a todos na luta contra o Bolsonaro, né? Aí surgiu a famosa expressão direita civilizada, e colocar o Bolsonaro na linha. Para impedir que o Bolsonaro faça aquilo que todo mundo tem medo que ele faça, quer dizer, que ele avance dentro do regime político para o estabelecimento, né, de um regime ditatorial, seria necessário se unificar com os setores que elegeram o Bolsonaro, com os setores que deram o golpe de Estado de 2016, que organizaram toda essa situação política
e, no final das contas, elegeram o Bolsonaro, votaram no Bolsonaro e apoiam o governo Bolsonaro, né? Porque uma mistificação da situação política é de que vários setores dos partidos burgueses seriam contra o Bolsonaro, mas isso é totalmente infundado. É uma tentativa de jogar areia nos olhos das pessoas, né? Nós citamos aqui que o PSDB, que seria a direita civilizada, aprovou 80% de todos os projetos que o Bolsonaro mandou para o Congresso. Quer dizer, não há nenhum tipo de oposição entre esses setores e o Bolsonaro. A única coisa que eles fizeram foi podar algumas iniciativas do Bolsonaro e pronto. Foi apenas isso daí. E agora, né, aparece esse tipo de iniciativa da direita dita civilizada, no sentido de controlar o governo Bolsonaro, evitando os excessos do governo Bolsonaro. É uma política que, pura e simplesmente, conduz, né, à preservação do governo Bolsonaro. A burguesia, até o momento, apesar de toda a crise do governo Bolsonaro, ela não vê a possibilidade de substituição desse governo, né? O motivo disso daí é muito claro, é que, na realidade, o Bolsonaro, de todos os setores da política burguesa, é o único setor que tem uma verdadeira base social. E que os outros setores sem base social não conseguiriam substituir o seu governo. E, portanto, a tentativa de substituir o Bolsonaro levaria a uma crise política ainda maior. Aí a burguesia, tá, procura aí alternativas para se apresentar nas eleições, porque a política de esperar até 2022 é a política dos partidos burgueses. Eles esperam se recuperar até 2022 e se apresentar nas eleições com um candidato que eles pretendem inventar nesse meio tempo, que seria capaz de concorrer tanto com a esquerda, né, principalmente, né, o ex-presidente da República, Lula, seja ele candidato ou não, mas seria com ele que esse candidato estaria concorrendo, e com a direita bolsonarista, né? Já aventaram aí de lançar o Sérgio Moro, já aventaram de lançar o Luciano Huck. Eles vão lançando esses balões de ensaio para tentar, num dado momento, mesmo sem ter uma base social que dê sustentação efetivamente ao governo, conseguir dar um golpe de mão nas eleições e atrair a base bolsonarista para eles. Quer dizer, se o Bolsonaro não for um candidato viável, for perder a eleição, logicamente que toda a base bolsonarista, essa é a crença da burguesia, né? Nada garante que ela vai se confirmar, mas a crença da burguesia seria essa. A base bolsonarista se deslocaria para a direita tradicional. Lógico que o candidato da direita tradicional não vai ser um candidato democrático, né? Ele vai ser um candidato bem direitista, porque finalmente a burguesia embarcou, né, na via de enfrentar os problemas que ela tem diante das massas, diante da evolução da situação política brasileira, com métodos os mais direitistas possíveis. Isso também é uma coisa que os aprendizes de feiticeiro da Frente Ampla não perceberam, né? Eles acham, por exemplo, Flávio Dino, do PCdoB, Rui Costa, do PT, eles acham que eles podem ser um candidato de consenso da burguesia. Mas a burguesia não está buscando um candidato que tenha uma aparência esquerdista, que faça uma política social, mesmo que esse candidato tenha características direitistas, como, por exemplo, apoiar a reforma da Previdência, não combater o Bolsonaro e tudo mais. A burguesia está procurando um candidato de direita, e o mais próximo possível da extrema-direita. E, além de tudo, é bem provável que toda essa manobra fracasse, que ela não tenha sustentabilidade nenhuma,
que ela não tem nenhuma base de sustentação efetiva, e o Bolsonaro vá para o segundo mandato, a extrema-direita se fortaleça ainda mais, apesar de todas as manobras políticas da burguesia e da ala direita da esquerda, né? Então, esse problema aí, ele se liga intimamente ao problema anterior, e o mais extraordinário de tudo é que a burguesia tem conseguido, né, puxar pelo nariz o conjunto da esquerda, inclusive a esquerda que se diz mais radical, que está fazendo justamente esse jogo político, tá? A palavra de ordem de fora Bolsonaro tende a polarizar o país entre esquerda e direita, a burguesia é contra e a esquerda acompanha isso daí. Já um setor da esquerda acha que deve fazer frente eleitoral com setores da direita não bolsonaristas. E assim nós vamos vendo, né, montar-se todo um plano político, uma situação política que só pode favorecer, ou que favorece, acima de tudo, realmente a extrema-direita. Essa situação que nós estamos enfrentando no Brasil, que nós estamos vendo aqui, ela não é uma situação extraordinária, né? Nós estamos começando aqui um curso sobre a questão do fascismo, e uma coisa que nós vamos ver sistematicamente em todos os países onde o fascismo foi vitorioso é que o que abriu as portas para a vitória do fascismo foi a política conciliadora, foi a política da burguesia, dita democrática, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, a política conciliadora da esquerda com essa burguesia. E é isso que nós estamos vendo de novo no país. E a tendência maior é que isso daí favoreça, como efetivamente aconteceu em diversas oportunidades, o crescimento da extrema-direita. Bom, enquanto nós temos essa situação aqui no Brasil, que é uma situação onde existe uma tendência explosiva da população, mas a esquerda vai totalmente na contramão dessa tendência para tentar uma política de conciliação com a direita, né? Em outros lugares, a gente vê a situação, a revelia, inclusive, dos principais personagens, evoluir num sentido completamente distinto. Nós tivemos essa semana aí uma declaração muito interessante, né, do ex-presidente da Bolívia, que, como todo mundo sabe, não enfrentou a direita naquele momento, né, abandonou o cargo sob a pressão de bandos armados da direita nas ruas, que ameaçaram fisicamente o governo, diante da passividade, da completa conivência da polícia e das forças armadas, até que uma parte da polícia somou-se ao golpe abertamente, né? Nós vimos esse presidente, que teve esse papel extremamente negativo na crise boliviana, aceitando o golpe, falar que se ele for voltar ao governo, ou se for haver algum governo de esquerda na Bolívia, esse governo teria que se basear em milícias populares. É uma declaração que, logicamente, que ninguém valoriza essa declaração, e a imprensa burguesa publica essa declaração fundamentalmente para atacá-la, porque é uma declaração que tem, né, um efeito bastante revolucionário. Um presidente da República, que foi derrubado pelo golpe e tudo mais, vem a público dizer que só é possível governar o país se você tiver ao seu lado milícias populares. Quando ele fala em milícias populares, ele está falando, logicamente, de milícias populares armadas, né? Bom, a primeira questão que nós temos que ver aqui é o seguinte: por que o Evo Morales, que mostrou tanto uma tendência tão grande de adaptação na crise boliviana,
ele aparece com uma proposta que é, digamos assim, diametralmente oposta àquilo que ele queria fazer na crise boliviana, que era chegar a um acordo com a direita, etc. e tal. Essa proposta ela surge como resultado de toda a crise boliviana. Na crise que levou ao golpe de Estado na Bolívia, o governo boliviano, o governo do MAS, do Evo Morales, adotou uma política, até porque o seu partido é um partido muito heterogêneo, né? Adotou uma política de entendimento com a direita. Nós vimos que ele chamou para o governo elementos da direita, como o próprio Carlos Mesa, que foi o candidato presidencial da direita. Ele tentou colocar em prática algumas questões de política econômica que satisfaziam a direita. Ele entregou o Battisti para a Itália, né? Entregou uma pessoa que era um refugiado político, um preso político, para ser encarcerado em prisão perpétua na Itália, né? Uma coisa verdadeiramente monstruosa. Tentou chegar num acordo com a direita em torno dos problemas eleitorais, né? Não sei se vocês se recordam o encadeamento dos acontecimentos, mas foi mais ou menos assim. A direita contestou a validade das eleições. Aí o Evo Morales falou que ele aceitava uma recontagem. Aí quando a direita viu que ele aceitava a recontagem, pediu anulação das eleições. Ele tentou uma política de conciliação. E no meio desse recuo permanente dele, ele foi derrubado, né, por um conjunto de milícias de extrema-direita que estavam nas ruas. Agora, o MAS e o Evo Morales estão procurando chegar num acordo para as eleições, só que, evidentemente, né, para a pessoa que está acompanhando o desenvolvimento da situação na Bolívia, ele sabe que as eleições não valem absolutamente nada. Que mesmo que eles ganhassem as eleições, vamos supor que a direita, que controla o governo, que controla o Tribunal Eleitoral, que controla as Forças Armadas, que controla a polícia, permitisse que o MAS ganhasse as eleições, eles estão com uma política de colocar o MAS na ilegalidade, esse governo seria derrubado pela força por essa milícia com o apoio das Forças Armadas. É daí que surge a ideia do Evo Morales de que é para enfrentar os golpes de Estado e a extrema-direita, você, primeiro, não pode confiar nas Forças Armadas, não pode confiar na polícia, porque ele não ficou totalmente desamparado, né? A ideia dele é que ele iria ser protegido pelas Forças Armadas e pela polícia, e isso não aconteceu. Ele ficou totalmente desamparado. E você não tem como enfrentar, né, as forças irregulares de extrema-direita, que, na verdade, são organizações paramilitares e parapoliciais, quer dizer, elas existem em conexão com as Forças Armadas e com as forças policiais. Quer dizer, o Evo Morales, que era uma das pessoas mais moderadas diante do golpe de Estado, tirou a conclusão de que a democracia, quer dizer, esperar até 2022 não funciona, pelo menos na Bolívia. Então ele falou que ele citou o exemplo da Venezuela, né? E o exemplo da Venezuela é um exemplo muito importante. Por quê? Porque o governo da Venezuela não cai, porque as Forças Armadas estão do lado do governo, pelo menos um setor decisivo das Forças Armadas, as forças policiais estão do lado do governo, e mais importante ainda, as milícias, né, a Guarda Bolivariana e outras milícias que existem na Venezuela, elas apoiam o governo. Quer dizer, mesmo que as Forças Armadas mudassem de lado e tudo mais, a polícia mudasse de lado, eles teriam que se ver com milícias organizadas no interior da população civil. Então, o problema das milícias é um problema absolutamente
decisivo na Venezuela, e o Evo Morales tirou a mesma conclusão para a Bolívia. E nós temos que tirar a mesma conclusão para o resto do continente, né? Aqui se coloca mais uma vez um desafio diante da política da esquerda. A esquerda, ela continua, né, como nós mostramos aqui na primeira parte, a política dela é a seguinte: vamos para as eleições. Mas quem que garante as eleições? Isso que teria que ser perguntado, porque a esquerda, de um modo geral, apresenta as eleições como se a eleição fosse uma coisa quase divina. Existe uma força superior, que ninguém sabe qual é, que garante as eleições. O STF não é, porque o STF foi uma peça, o STF e o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, foram peças-chave na fraude da eleição de 2018, que elegeu Bolsonaro. O Congresso não é, que o Congresso está dominado pela direita. Bom, presidência da República nem vamos falar, que é o Bolsonaro. As Forças Armadas, elas são bolsonaristas ou até mais fascistas do que o próprio Bolsonaro. A polícia, não vamos nem mencionar a polícia militar, que é uma força de extermínio contra o cidadão brasileiro. Então, o que garantiria as eleições? Qual é a força que a esquerda tem que garantiria as eleições? É o voto? É o fato de que uma determinada quantidade de pessoas está disposta a ir às urnas para votar na esquerda? É isso que garantiria as eleições? Isso não garantiu as eleições na Bolívia. Não, isso também não garantiu a eleição no Uruguai, que, como a gente viu, né, a Frente Ampla Uruguaia ficou completamente intimidada pela ação da extrema-direita. Não garantiu a situação no Equador. Então a esquerda está confrontada com esse problema. O que a gente deve dizer, companheiros, que é um problema que deve ser discutido profundamente no meio da esquerda, é que a política da esquerda é uma política suicida. Ela conta com a boa vontade da direita fascista. Quer dizer, nós temos que, com essa política de ir para 2020, sem organizar o povo para combater a extrema-direita, para combater um golpe militar, ela significa que vai depender muito da boa vontade da extrema-direita. Se a extrema-direita, as forças armadas e policiais e a direita decidirem dar um novo golpe no Brasil para impedir a esquerda, no caso o PT, de chegar ao poder, o que é que eles vão fazer? Nada. A esquerda está colocada numa posição de absoluta impotência política. Então, esse problema que foi levantado pelo presidente boliviano, né, ele é um problema da maior importância política e deve ser profundamente discutido no interior do movimento popular e da esquerda brasileira. Quer dizer, a esquerda precisa sair dessa fantasia política de que as eleições têm um poder mágico, começar a colocar o povo na rua, combater a direita. Para isso é preciso levantar a palavra de ordem de fora Bolsonaro. Nenhum setor do movimento operário, do movimento popular, vai se sentir em condições de travar uma luta parcial contra o Bolsonaro quando não há uma luta geral contra ele. E é preciso evoluir no sentido da organização de comitês de luta e comitês de autodefesa em todas as organizações de trabalhadores, em todas as organizações populares. A declaração do presidente boliviano, ela é uma declaração que não dá para a gente tergiversar.
é a experiência do homem que trilhou o caminho oposto, o caminho da conciliação, foi totalmente atropelado nessa tentativa e agora está percebendo que não tem ninguém para garantir a democracia na Bolívia. Não tem ninguém para garantir que as eleições vão se dar de uma maneira limpa e que a vontade popular expressa no voto vai prevalecer. Nós temos que lembrar que o Evo Morales, ele teve mais de 50% dos votos na eleição em que ele foi derrubado. Temos que lembrar também que a direita civilizada no Brasil, ela chama o Evo Morales de golpista, né? Agora está chamando ele de terrorista, porque ele está falando de milícias. A milícia do Bolsonaro não é terrorismo, né? Mas a milícia proposta pelo Evo Morales para se defender da direita, essa é terrorista. Tá? Tem uma matéria hoje no jornal O Globo falando exatamente isso daí. O Maduro, né, a imprensa, a Folha de São Paulo trata o Maduro como narcoditador. E aqui no Brasil, onde nós temos um ditador de verdade, onde nós temos uma ditadura de fato, a esquerda está ajudando a encobrir esse fato. Ajuda a encobrir o fato de que o governo é produto de uma fraude eleitoral, de um golpe de Estado, né, de uma série de violências contra os direitos da população brasileira e que esse governo está levando adiante uma enorme ofensiva no sentido de esmagar todo o movimento de luta contra a burguesia e contra o governo. Bom, companheiros, vamos abrir para as perguntas. Eu vou começar pelas perguntas da internet, porque o pessoal pode se organizar melhor aqui. Eu queria pedir para que quem se inscrever aqui no auditório levantasse a mão e fosse breve, muito breve nas perguntas, para que a gente possa dar conta do maior número possível, né, de pessoas perguntando. Bom, vamos lá. Perguntas da internet. Primeira aqui. Abaixa o vermelho ali, por favor. Vermelho. Isso. Vamos lá, primeira pergunta da internet. Seguinte. Primeiro, agradecer ao superchat da Edna Castro, muito obrigado. Superchat também do Daniel C. Joxil, que pergunta o seguinte: o que impede o Lula de levantar o fora Bolsonaro? Nada impede, né? O que impediria? Ele é perfeitamente livre. Ele é perfeitamente livre para levantar o fora Bolsonaro. O que acontece a gente viu na declaração dele, que ele acha que a coisa tem que ser feita de uma maneira institucional. Eu acho que é um gravíssimo erro político dele e da maioria da esquerda brasileira, se não praticamente a totalidade da esquerda brasileira, das direções, né? Nós temos que falar das direções, porque eu acho que na base dos partidos de esquerda, a ideia de que o Bolsonaro deveria sair, deveria ser derrubado, de que deve haver um movimento pelo fora Bolsonaro, é uma ideia muito forte. Ela está contida por essa política das direções. É um erro grave, né? Eu acho que isso tem que ser considerado, tem que ser criticado, né? Nós sempre falamos aqui, e as pessoas podem constatar isso em toda a nossa trajetória política, que nós defendemos a liberdade do Lula, defendemos o Lula contra diversos ataques da direita, inclusive da esquerda, né? Mas nós não temos a mesma política do Lula e não vamos nos eximir de criticar aquilo que a gente acha que é incorreto, né? E esse problema é um erro muito grave. Eu acho que uma vantagem do Lula é que ele, por exemplo, como é uma pessoa mais
dinâmica politicamente, ele falou que precisava haver mobilização de rua, né? Eu acho que isso daí é uma colocação honesta da parte dele, que ele não está conseguindo viabilizar. Então, segundo ele, né, o que delimita ele da posição de vários outros setores de esquerda, seria necessário uma pressão popular e, ao mesmo tempo, as eleições. É um passo adiante em relação à política passiva dos demais, né? Tão passiva que eles paralisaram todo o movimento popular de oposição ao Bolsonaro. Na medida em que isso daí seja colocado em prática, né, quer dizer, mobilizar o povo e tudo mais, nós temos um terreno comum para agir, né? Bom, vamos lá, agradecer também o superchat da Eliane Lima, do Ao Vivo, que pergunta o seguinte: quanto o recuo do governo no Chile e na França pode inspirar os movimentos no Brasil? Parabéns especial ao Partido de Luta Fora Bolsonaro. Eu acho que esses movimentos todos, e o recuo na França, que é muito importante, eles são um estímulo para a luta no Brasil. Só que nós temos que entender também, né, ao mesmo tempo, que o movimento na França também não é obra das lideranças políticas da esquerda francesa. Ele é um movimento que vem de baixo para cima. Até certo ponto, ele é um movimento imposto pelas bases sindicais e populares às lideranças. Nós vimos aí, por exemplo, no caso dos coletes amarelos, que essas lideranças sindicais e tudo mais, elas não procuraram ingressar na luta ao lado dos coletes amarelos. E nós vemos agora que muitos setores dos coletes amarelos participaram, né, da greve contra a reforma da aposentadoria na França. Quer dizer, as direções, elas têm uma política que não é uma política combativa, não é uma política de luta. Mas, né, independentemente disso, o movimento mostra que, primeiro, esse é o caminho, que na França não foi nenhum parlamentar, nenhuma eleição que ganhou nada. Pelo contrário, né, a eleição da França foi completamente manipulada para eleger o Macron, que é o homem das reformas neoliberais. Então, por aí não aconteceu nada, não veio nada. E segundo, que essas mobilizações, elas podem ser vitoriosas. Elas são o caminho da vitória. E a gente diria aqui com toda clareza o seguinte: elas são o único caminho da vitória. As eleições não são o caminho da vitória. Tudo bem participar das eleições, mas uma coisa é participar e mostrar qual é o verdadeiro caminho da luta, outra coisa é participar das eleições alimentando, né, a enorme ilusão de que as eleições vão resolver os problemas do povo. Boa tarde. Recentemente, numa das muitas entrevistas, né, que o Lula dá, parece que para o Juca Kfouri, ele disse que nós não temos que torcer para o governo Bolsonaro dar errado, porque se ele der errado, quem vai sofrer é o povo, né? Bem, eu acho que não precisa torcer para dar errado, porque já está dando errado, né? Agora, a minha preocupação não é nem essa. A minha preocupação é a seguinte: isso está sendo passado para a população de que está dando errado? Porque o negócio é o seguinte: do jeito que é esse governo, das centenas de coisas, de ataques que o povo está sofrendo, que os trabalhadores estão sofrendo, e quando você olha na pesquisa, embora a gente não tenha que acreditar tanto assim na pesquisa, a gente vê que ele tem 30 e tantos% de bom e ótimo. Quer dizer, normalmente ele era para ter o quê? 5% de bom e ótimo. Só uns 5% dos malucos qualquer, de dono de empresa,
sei lá, de contrabandista, traficante, que poderia dar bom e ótimo para ele. Mas quando a gente vê 35%, 34%, eu fico apavorado. Mesmo que suba para 30% de péssimo, ruim, não sei o quê, para um governo desse, mais de 15% de bom e ótimo é excelente para ele. Aí eu fico pensando, essa esquerdinha aí, esperando 2022, não é isso? A próxima eleição, a gente quer ele ganhar. Porque é com a manipulação que vai ter. É lógico, toda eleição tem manipulação. Com a fraude da urna eletrônica, ele ganha de novo. Aí eu queria, por favor, Rui, que você comentasse isso aí. Eu acho que nesse caso... Bom, a questão do Lula que você falou, um comentário. Eu acho que o governo Bolsonaro não pode dar certo. Porque se ele der certo... falar que o governo Bolsonaro tem que dar certo seria a mesma coisa que falar que o governo Mussolini do Hitler tinha que dar certo. O que nós queremos é que o governo caia. Nós não queremos que ele dê certo em nada. Até porque, imagina se esse governo der certo, no sentido meio abstrato, e aí ele vai ficar 8 anos e 10, e acaba, nós vamos ver o caso de Portugal, nós vamos ver que Portugal teve uma ditadura de 50 anos, meio século de ditadura. Tá? Muita gente fala assim, né? Teria que dar certo, principalmente na economia. A ditadura salazarista começou com o Salazar colocando as finanças de Portugal em ordem. Então eu acho que a colocação em si é absurda. Esse é um governo que a gente não quer que ele dê certo de jeito nenhum. Pelo contrário, o que nós queremos é que ele saia o mais rapidamente possível. Com relação à segunda questão, nós temos que tomar muito cuidado, porque a manipulação das informações, ela é uma coisa muito intensa. Né? O Bolsonaro não tem 30% de aprovação de forma nenhuma. Esse é uma falsificação. O governo Bolsonaro tem muito menos popularidade do que isso, está por volta de 10%, 10, 15%. Agora, existe um esforço da burguesia para manter o governo, então é preciso apresentar um determinado número que faça com que as pessoas, né, que refreie o ímpeto de oposição ao governo. Porque se amanhã a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo, o Correio Brasiliense, sei lá o quê, publica que o Bolsonaro tem 10% de aprovação e 70% da população quer ele fora, é difícil de conter um movimento contra o Bolsonaro. Então isso daí é uma peça de propaganda política, não uma realidade. E a realidade, ela não vem à tona porque ninguém faz nada. Porque se houver... Inclusive eu acho que o que levou a parte mais direitista da esquerda, que é quem comanda o show, a impedir a luta pelo fora Bolsonaro, era o medo de que essa luta se transformasse numa luta de grandes dimensões. Todo mundo aqui, né, acompanha a política nacional e participou dos atos que aconteceram no primeiro semestre. Qual ato que o pessoal não gritava fora Bolsonaro, Bolsonaro vai tomar naquele lugar e tal? Não tinha. Era uma unanimidade nos atos públicos, com exceção das direções, que a luta tinha que ser pela saída do Bolsonaro. Nós vimos isso daí. Agora, essa luta foi refreada. Né? Existe um setor da esquerda, esses governadores aí, que acha que você não deve dar corda para a mobilização popular. Você deve segurar a mobilização popular e fazer um acordo com os setores da burguesia que elegeram o Bolsonaro. Isso a gente pode ficar descansado. Eu sei que muita gente tem dúvida, que a imprensa é 1 ano, 30% do Bolsonaro. Daí quando cai 10 pessoas perderam
a esperança no Bolsonaro. Então, você lê aquele jornal, você que perde a esperança, né? Se você, logicamente, se você acreditar, você perde a esperança. Mas isso daí é tudo uma falsificação. A gente não vê o que aconteceu no Irã, né? Vamos citar o caso do Irã para mostrar o problema da falsificação. Quando o imperialismo norte-americano assassinou o general iraniano, Soleimani, no enterro dele, a própria imprensa internacional concorda que pelo menos 500 mil pessoas estiveram presentes no enterro. E houve manifestações no Irã por todo o país. Tá certo? Aí, os iranianos cometeram aquele erro de bombardear um avião civil. Um grupinho, que não era mais do que 400 pessoas, fez um ato público. Eu vi a foto, eu vi vídeo também. É o ato público em que foi o embaixador britânico, né? Era assim, era um grupinho de pessoas. O nosso ato em Curitiba pela liberdade do Lula é muito maior do que o ato do Irã. Mas a imprensa virou a situação, a população, que é milhões de pessoas que estavam contra o assassinato, agora estão a favor da derrubada do governo. Lógico que isso é uma falsificação. Onde no mundo acontece isso daí? Você tem uma população que está lá a favor de um governo e em 24 horas, por um incidente, vira tudo e fica contra. A imprensa, ela é uma máquina gigantesca de permanente falsificação dos acontecimentos. Nós temos que interpretar. Então, eu acho assim, nós não devemos... Bolsonaro não tem esse apoio todo, né? Pelo contrário, eu acho que até nos setores de direita, não os direitistas, a extrema-direita, mas os direitistas mais avoados, tem mais gente contra o Bolsonaro do que a favor. Até porque os bolsonaristas saíram da direita também e já foram. Então ficou lá um pingadinho de pessoas e eu acho que o Bolsonaro não é popular nesse grupo. Opa, boa tarde, Rui. A minha pergunta é o seguinte, né? Quais seriam os principais ataques do governo do Bolsonaro contra a população que podem servir de agitação política pelo Fora Bolsonaro? Então, eu acho que esse ângulo que você está colocando, ele não é viável. O governo Bolsonaro, ele é um verdadeiro rolo compressor contra a população. É uma política que foi organizada não só pelo Bolsonaro, pelo grupo do Bolsonaro, pelos bolsonaristas, mas foi organizada pelo conjunto da burguesia brasileira. Aí incluída, logicamente, a chamada direita civilizada, né? Cuja diferença com o Bolsonaro é o nível, basicamente, é o nível de hipocrisia. Essa política de rolo compressor, ela dificulta a luta parcial. Porque num dia estão privatizando a Petrobras, no outro dia estão privatizando os bancos estatais, no outro dia estão privatizando não sei o quê, o Correio, no outro dia estão atacando a Amazônia, no outro dia estão atacando as mulheres, no outro dia estão atacando a cultura. Como é que você faz para se organizar nessa situação em que o ataque é uma coisa permanente? Você precisaria ter uma reivindicação que unificasse todos os setores. Então, vamos supor, se houvesse uma preparação, a privatização da Petrobras poderia dar lugar à mobilização. Só que a privatização da Petrobras, ela exige uma certa politização. A pessoa precisa ter consciência do papel econômico da Petrobras na economia brasileira, do prejuízo que vai ser para o Brasil e tal. Precisa de uma grande preparação.
Então, é uma luta mais complexa de ser feita, assim como outras, né? A reforma da Previdência era uma oportunidade, era de todas as questões parciais que foram colocadas, a reforma da Previdência era mais favorável para uma mobilização. Mas aí não houve mobilização nenhuma e a gente descobriu depois por que não houve mobilização. Todos os governadores de esquerda correram para aprovar a reforma da Previdência depois que ela foi aprovada pelo Congresso Nacional. Quer dizer, havia uma parte expressiva da esquerda, né, uma parte poderosa da esquerda, que era a favor da reforma da Previdência e, portanto, não havia como ter essa luta, né? Então, nesse sentido, o movimento popular ele fica sem eixo contra o Bolsonaro. A única maneira que você teria de unificar todos os setores seria colocar o Fora Bolsonaro. O Fora Bolsonaro seria uma coisa assim, você vai no setor da cultura e fala, ele está destruindo a cultura, Fora Bolsonaro. Vai no pessoal que defende o meio ambiente, fala, ele está destruindo aí a Amazônia para criar gado, então Fora Bolsonaro. Está privatizando a Petrobras, você falaria para os petroleiros e as pessoas que dão importância ao problema da Petrobras, compreendem bem o problema, Fora Bolsonaro. Quer dizer, ela unifica, essa palavra de ordem que unifica, que dá um caráter geral para a luta. Mas na medida que a esquerda vetou essa palavra de ordem, não há luta nenhuma. Né? A principal reivindicação que poderia ser uma luta foi torpedeada por setores dentro da própria esquerda, que foram esses governadores e os setores direitistas de PT, PCdoB e outros partidos, né? Bom, vamos lá, mais uma pergunta da internet. Agradecer ao superchat do Luan Rocha, que pergunta o seguinte: o que o bolsonarismo ganha ao fazer declarações nazistas públicas? Por que eles iriam instigar uma repulsa popular? Qual o objetivo por trás disso? O problema é o seguinte, o grupo bolsonarista, ele é todo de extrema-direita. Né? O pessoal, com esse negócio de tira o cidadão que falou do nazismo, isso daí acaba encobrindo a realidade, que, na verdade, se você tiver um tete-a-tete com o Bolsonaro, ele vai falar que o Hitler foi um grande cara, Mussolini, então, nem se fala. O que ele vai falar? O que vocês acham que ele vai falar? Toda a extrema-direita é fascista e nazista, ideologicamente. Você não vai pegar um cidadão de extrema-direita e ele falar, não, Hitler não, você acha? Se eles pudessem, eles estavam aí fazendo a saudação nazista e tudo mais. Eles não fazem porque justamente a coisa pega mal, mas que eles todos são simpatizantes aí, ideológicos, do fascismo e do nazismo hitleriano, isso aí não tem a menor dúvida. Não, inclusive tem declarações, eu não lembro aqui agora, mas nós, por exemplo, nós publicamos um vídeo que nós achamos na internet, onde o general Mourão estava numa reunião entre civis e militares, alguma instalação militar, e eles de repente começaram a cantar uma música nazista, que foi traduzida, mas que é uma música, a música e mais ou menos a letra é do nazismo. Na parada de 7 de setembro, tocaram uma música nazista também. Eles são nazistas. É isso que nós temos que entender. Eles não são. Não vamos nos deixar desorientar pela imprensa que fica jogando sistematicamente fumaça para ninguém conseguir ver o que está acontecendo. Eles todos são simpatizantes do nazismo. Na cúpula militar brasileira, se você conseguir lá ter uma conversa tete a tete com eles, no particular, você só vai ouvir elogios para o Hitler, para o nazismo, para o fascismo.
Isso daí tem que ficar estabelecido. Então, o que acontece? É natural que, de vez em quando, alguém ali mais empolgado, né, acabe revelando o segredo muito mal escondido de que todo mundo ali é nazista. Não é esse ministro, é todo mundo. Né? O pessoal é fascista. Não tem. No Brasil, a maioria os militares participaram da ditadura militar, que era uma ditadura militar bem fascista. Ela não era... Né? Por exemplo, da época da ditadura militar tem até coisas engraçadas nesse sentido. Em Brasília, teve uma grande mobilização, foi quase uma insurreição, na época que a ditadura militar estava em crise. Aí o Figueiredo colocou a cidade sob estado de sítio e colocou as tropas do exército na rua. Né? E aí essas tropas, se não me engano, eram comandadas pelo general Newton Cruz, né? Um ser extremamente violento, que inclusive, no meio de uma entrevista da imprensa, ele deu um soco no nariz de um repórter que fez uma pergunta para ele que ele não gostou. Aí, eu não sei se era esse general ou era outro, mas perguntaram para o Figueiredo o que ele achava do general, né? Então, o Figueiredo falou assim: eu acho que ele tem um belo porte, ele parece um Mussolini. Essa é a mentalidade geral. Como é que se diz? A política de desconversar isso daí faz com que as pessoas fiquem desarmadas diante da ameaça gigantesca que essa turma toda representa, e a burguesia apoia isso. Não vamos cair na besteira de achar que existe burguesia democrática no mundo. Para a burguesia, democracia, tá, essa democracia meia-boca que existe no mundo aí, é uma conveniência, não é uma convicção. Só, agora vamos com a democracia porque o negócio está feio, precisa acalmar as feras. Mas eles aceitam um governo fascista, nazista, de qualquer tipo, com a maior tranquilidade. Inclusive, eles, logicamente, preferem, né, se eles pudessem simplesmente escolher, eles prefeririam o governo fascista e nazista. Bom, vamos lá, companheiros, para a próxima pergunta aqui da internet. Agradecer aí o superchat do Luan Rocha. No Luan Rocha eu já fiz, perdão. Do Pablo Henrique, que comenta: o PCO poderia detonar a ala no PT que afasta Dilma e mantém o discurso eleitoreiro. O PT vai às eleições e não levantar o fora Bolsonaro, fora Haddad. E a pergunta da Ângela Silva, também o superchat dela, muito obrigado. Boa tarde, gostaria de saber o que o Rui pensa dessa iniciativa da direita da implantação das escolas cívico-militares e ainda qual a tendência das manifestações desse ano. Está tudo tão parado, obrigado por tudo, PCO. As escolas... Na verdade, a gente deveria dizer que a escola não é cívico-militar. A gente deveria dizer que são escolas militarizadas, dominadas por forças militares. Isso é uma coisa, é uma bestialidade. E é uma preparação para um regime fascista. Essas coisas que tem de monte agora, que estão evoluindo em todos os lugares, elas são todas um aviso de para onde a situação está evoluindo. O que eles querem fazer com esses estudantes aí é primeiro controlar um número grande de estudantes e depois criar uma mentalidade de direita, criar uma milícia estudantil com esse pessoal. É muito óbvio isso daí. O problema de colocar a juventude, né, sob o comando e sob a influência de uma ideologia fascista
é característica de todos os regimes fascistas. Isso aí tem que ser combatido com todas as forças que a gente tem. Boa tarde, Rui. Boa tarde, companheiros. Rui, eu me lembro de uma campanha desenvolvida pelo PCO de que a eleição sem Lula era golpe. E nós desenvolvemos essa campanha e tínhamos do nosso lado grande parte da esquerda, grande parte do PT. De repente, nós fomos abandonados com essa bandeira e o Haddad trocou a cor vermelha da bandeira do PT por verde e amarelo, passou a dizer que ele não era mais o Lula, ele era o Haddad, e nós tivemos então o golpe que foi as eleições. Hoje nós temos um outro problema e a história se repete, primeiro como tragédia e agora como uma comédia de que a esquerda não quer chamar o fora Bolsonaro. E nós levantamos a bandeira fora Bolsonaro e setores importantíssimos do PT, Breno Altman e governadores, querem ir para as eleições. O livro recentemente lançado sobre as tormentas, o governo Bolsonaro, diz claramente que há um golpe em marcha movido pelos militares, encabeçado por Mourão. Toffoli, que passeava com Bolsonaro nas cercanias do Palácio, segundo a Folha de São Paulo, dizia que Mourão, de fato, desencadeou um golpe que ele havia emperrado. Nós estamos agora com fora Bolsonaro, ou seja, ou as ruas retiram o Bolsonaro, ou o Mourão vai retirar o Bolsonaro, e aí nós teremos, então, novamente que amargar o golpe. A primeira vez nós dissemos, eleição sem Lula era golpe. E parte da esquerda, e o PT em especial, caminhou para o golpe. Agora nós estamos conclamando toda a esquerda para o fora Bolsonaro, e eles novamente vão deixar de lado que as ruas derrubem o Bolsonaro e o Mourão, então, perpete esse golpe. Qual a nossa saída? O que você colocou é o que aconteceu efetivamente, mas eu queria fazer um reparo que é o seguinte. Nós não fomos abandonados pela esquerda. A esquerda tem a sua posição política. Era essa desde o começo. Esses setores que levaram a coisa para a eleição fraudulenta, eles nunca tinham tido nenhuma outra intenção, nunca tinha passado pela cabeça deles, levar a coisa até o fim, denunciar a eleição fraudulenta e tudo mais. O que eu acho que aconteceu é que um setor de base, um setor da militância política, foi confundido pela manobra, nem tanto ficaram com a convicção de que era correto votar, como que eles votaram meio no desespero, que era assim, não sei se todo mundo se lembra, mas a campanha eleitoral era assim, vota no Haddad ou é o apocalipse? Quer dizer, a gente percebe claramente hoje que foi uma chantagem contra os setores que eram a favor de denunciar a fraude eleitoral. O pessoal é politicamente despreparado e caiu na armadilha. Alguns, dá para perceber claramente, a partir daí se perderam totalmente. Mas eu acho que existe um amplo setor que não... Na verdade, o setor mais amplo, ele ficou sem impulso. Mas ele não foi convencido por esse tipo de política, não. Eu acho que a questão agora é a seguinte,
nós temos que ver o desenvolvimento concreto da luta política. No segundo semestre, diante da paralisia total, nós impulsionamos uma vigorosíssima campanha pela liberdade do Lula. O partido fez coisas extraordinárias, o nosso partido, junto com setores do PT, e só do PT, podia ter algum estilhaço aí de outros partidos, setores de base do PT que nos acompanharam. Ficou absolutamente claro que ninguém estava trabalhando pela liberdade do Lula. Bom, essa foi uma coisa importante que a gente fez, até do ponto de vista da experiência, mas essa ação em defesa da liberdade do Lula nos dificultou levar adiante a campanha pelo Fora Bolsonaro. Era inevitável, não tinha como fazer. Nós, por exemplo, não temos condição de fazer 2 campanhas ao mesmo tempo. Então, a gente concentrou os esforços em uma determinada campanha. Mas agora, a campanha fundamental é o Fora Bolsonaro. E nós temos que sair às ruas com o mesmo ímpeto da campanha do Lula pelo Fora Bolsonaro. Eu acho que é muito claro que existe uma parcela muito grande da população que é a favor do Fora Bolsonaro. O que a gente precisa é romper o muro de contenção que foi construído pelas direções de esquerda, que não querem a mobilização pelo Fora Bolsonaro, mas também não mobilizam por nada. Então, quer dizer, criou-se um vazio. Nós temos que preencher esse vazio com a campanha do Fora Bolsonaro. Bom, companheiros, eu vou ler a última pergunta da internet e vou dizer o seguinte: por conta do horário, nós vamos encerrar as inscrições aqui para que a gente possa finalizar a análise. Eu queria agradecer o superchat aí do Elias Moraes. Eu vou comentar aqui todas as perguntas e os comentários que foram feitos. Ele diz: a esquerda pequeno-burguesa é cada vez mais neoliberal, não espero nada dessa porcaria de esquerda. O PCO tem que chamar atos e manifestações pelo Fora Bolsonaro, não dá mais para esperar por ninguém. Também agradecer o Will Boente, que faz uma pergunta: quais pessoas ou instituições melhor representam a esquerda no país hoje, e será que a balela de que o nazismo era de esquerda vai continuar? Também o Pablo Henrique, muito obrigado pelo superchat. Dilma representa o fronte que golpistas mais enfrentaram hoje. Hoje tem passe livre. A luta contra o golpe deveria ser também destacar que a luta direta passa por ela. Também agradecer o Felipe Salles. Parece haver um medo do povo ir para a rua e apanhar da polícia e ou ser preso. É possível vencer esse medo? Ou esse é um problema menor? É isso aí? É isso. Depois aí eu vou abrir para o auditório e depois a gente termina com a internet. Bom, um monte de coisa, né? Você não quer uma por uma aí? Então vai. Só perguntas. Tá. Bom, de perguntas mesmo, tirando os comentários, né? Nós temos aqui: qual pessoas ou instituições melhor representam a esquerda no país hoje? E será que a balela de que o nazismo era de esquerda vai continuar? Bom, isso de quais pessoas ou instituições é complicado, né? A esquerda é uma coisa muito vasta, né? A principal expressão política da esquerda, em geral, falando, evidentemente é o Lula, né? Mas aí nós estamos falando de uma esquerda moderada, conciliadora, reformista, né? Não sei exatamente qual o sentido da pergunta. Agora, é interessante trazer à tona esse negócio da balela, né? Porque, de fato, o pessoal... um setor da direita aí
veio com essa história, que é uma história muito sem sentido, de que o nazismo era de esquerda, né? Uma discussão completamente idiota. E agora a gente vê que o nazismo está no governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro é nazista e o Bolsonaro não é de esquerda, de direita. É uma coisa totalmente absurda isso, né? Eu acho que essa conversa já, como é que se diz? Ela não, já caducou, né? Você teve um sentido ideológico aí num dado momento da ofensiva da direita para tentar colocar a esquerda na defensiva e tal, apesar de ser uma estupidez. Mas eu acho que isso aí já era. Bom, e a outra é do Felipe Salles. Parece haver um medo do povo ir para a rua e apanhar da polícia ou ser preso. É possível vencer esse medo ou esse é um problema menor? Eu não sei se é medo do povo. Eu acho que tem uma campanha no interior da esquerda para assustar o pessoal, né? Eu acho que é mais isso daí. É possível que algumas pessoas digam que não vão para a rua porque tem medo da direita e tal, que é mais uma desculpa, né? E é possível que haja pessoas que acreditem nisso, mas não vejo que seja uma coisa muito significativa, não. Boa tarde. Nós temos feito algumas campanhas no UniVC e a gente tem percebido que o povo tem vontade, sim, de lutar, tem disposição de fora Bolsonaro. Um povo sem direitos não é nada, um povo sem direitos não é nada, e isso tem assustado muito o povo. O povo tem percebido que estão sendo retirados direitos do povo. Agora, numa coisa, eu tenho que concordar com o Bolsonaro. Bolsonaro, dia desses, falou para a imprensa: tomem vergonha, imprensa, tomem vergonha, partidos que se reivindicam de esquerda. Eles têm que tomar vergonha, gente, porque não é possível, nós não vamos conseguir popularizar todo o mal que esse governo tem representado para o povo, sem a colaboração, sem a contribuição de uma imprensa responsável, que a imprensa é responsável pelo que esse governo tem feito. Essa esquerda, ela é responsável pelo que esse governo tem feito com este povo. O PT é responsável pelo que esse governo tem feito com este povo. Esse Haddad tem que ser responsabilizado pelo que ele está representando contra esse povo. Eu gostaria que o Rui se posicionasse em relação a isso. Obrigada. A nossa posição acho que ficou clara no decorrer do debate, né? É essa a posição mesmo. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro eu queria fazer um agradecimento, já que estou na internet, pelas suas orientações que eu conheci em 2015, né, na luta para Dilma não ser derrubada, e do fato da universidade estar começando. Então, conclamo as pessoas que eu consegui acompanhar os vídeos desde 2015 até a Universidade 25 de Materialismo Histórico, e agora estou aqui, estou muito feliz de estar aqui. Espero que quem tem dúvida venha na primeira aula às 18 horas. Queria dizer que eu fico impressionado como que mesmo que a esquerda, ainda continua dominado por essa farsa dessa democracia burguesa, né? Uma democracia que é uma palavra vazia, que já foi até escravocrata, mesmo quando surgiu nos Estados Unidos. Democracia é um conceito abstrato, que somente se realiza no dia a dia. Então, eu espero que a gente consiga chegar numa real democracia em que a propriedade privada dos meios de produção sejam eliminados. E aí, dizer que realmente, para todo trabalhador que eu entrego fora Bolsonaro, em qualquer local, todo mundo
agradece, quer participar. Então, acho que a gente tem que dominar essa temática. E aí faz minhas duas posições sobre a minha pergunta também. É que eu entendo, para quem está aqui, eu tenho ajudado desde o ano passado, desde a eleição a ida a Brasília, é que agora estão sendo dominados pelas eleições municipais para decidir quem que vai cuidar do jardim da Praça Municipal. E eu acho que quem está nessa Fora Bolsonaro tem que estar com um caráter bem fortalecido, que nós vamos dizer que nós estamos atrapalhando a democracia. Então, se a gente falar que eu não quero votar nem no candidato não sei da onde, do Rio de Janeiro, de São Paulo, que é um pouco mais à esquerda, nós vamos ser atacados. Eu espero que a gente consiga fazer uma campanha de Fora Bolsonaro que ultrapasse a discussão das eleições municipais no segundo semestre. E eu sei que eu estou voltando no Alvim, mas se você concorda com essa posição que eu estou percebendo, porque esse Alvim, ele, desde que assumiu a Secretaria de Cultura, os atos são muito mais importantes do que a fala. Ele fez coisas bem piores do que aquela citação para lá e para cá. Mas aí parece que a burguesia não quer que a população perceba o caráter efetivamente nefasto do Bolsonaro. E aí ele também é interessante e mostra que essa luta contra os ministros, contra os asseclas, contra as campanhas, pouco resolve. Porque, ao me parece, eu tenho uma deficiência, eu não acompanho as lives desse capitão. Eu não tenho conhecimento, eu prefiro ler o Capital, estou tentando reler, para aprender mais, acho que eu aprendo mais com isso. Eu me peço a orientação. Mas ele fez uma live num dia e no outro dia falou, não, descartou o cara. Isso mostra que ficar combatendo as seclas, na minha percepção, não adianta. A gente tem que queimar a cabeça da hidra. Né? É isso aí, obrigado. E para quem não pôde vir ainda, venha, ajude, fortaleça. É difícil, é um trabalho difícil, mas acho que a gente vai conseguir chegar lá. Obrigado. Companheiros, para a gente encerrar, eu vou fazer a última pergunta da internet e agradecer também o superchat da Irma Lula Jazewski e ao superchat do Guilherme Ferraz, que ele pergunta o seguinte: a Folha de São Paulo falou que a manifestação nazi não atrapalha a política econômica. Isso não é manifestação clara de adesão ao bolsonarismo? Pergunta retórica, né? Encerramos? Encerramos. Bom, companheiros, queria agradecer aí todo mundo que assistiu, contribuiu, participou do chat. Lembrar que você pode vir aqui para a Universidade de Férias, 45ª Universidade de Férias. A próxima análise política da semana ainda acontecerá aqui no próximo sábado. Então, venha, participe com a gente, entre em contato. A gente vai passar o vídeo aqui para você pegar maiores informações para participar desse curso, que é o mais tradicional da esquerda brasileira. Fascismo, o que é e como combatê-lo, parte 2, Universidade de Férias do PCO e da Aliança da Juventude Revolucionária, com o companheiro Rui Costa Pimenta. A aula de hoje, primeira aula do curso, é às 18 horas, com transmissão ao vivo na Causa Operária TV. Eu queria lembrar, caso você não possa vir, assine o site da Universidade Marxista para ter acesso a todos os materiais do curso, apostilas, verbetes, textos traduzidos, livros inteiros, cronologias. Também você vai poder participar dos debates online com os companheiros que estão participando aqui, fazer perguntas no curso. Então, participem, contribua, assine o projeto Universidade Marxista com os materiais desse curso e também dos cursos que vão acontecer daqui para frente. E a gente já tem também no acervo o curso da Revolução Chinesa. Então, assine a Universidade Marxista, participe com a gente da Universidade de Férias, Fascismo, o que é e como combatê-lo. É isso, muito obrigado. Semana que vem tem mais análise política da semana e daqui a pouco a gente volta às 18 horas com a primeira aula do curso Fascismo, o que é e como combatê-lo, parte 2. Até lá, boa tarde.
fascismo coloca-se novamente na política e cresce aceleradamente em todo o mundo. É preciso uma teoria marxista que se apoie na experiência histórica para combatê-lo. E para isso, é fundamental entender o fascismo nas décadas de 1920 e 1930 e a crise da burguesia imperialista. Na primeira parte deste curso, realizada no início de 2019, foram estudados principalmente o fascismo italiano e o alemão. Nesta Universidade de Férias, vamos analisar os casos da Espanha, Portugal, da França, Japão e Áustria, ampliando desta forma o conhecimento sobre o fascismo. As aulas serão ministradas pelo companheiro e presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, militante revolucionário trotskista desde a década de 1970. Essa foto é muito significativa. Por quê? Porque os fascistas, quando eles começam, a gente pode ver no Brasil, eles vêm assim com aquele ar todo poderoso, né? Vou matar todo mundo, né? Vamos matar, tem que matar 30 mil. O Bolsonaro falou que tem que matar 30 mil. Então nós temos que explicar para todas as pessoas que pode ser complicado, mas termina assim. Isso aí é muito importante, né?